Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do profissional que deseja alcançar alta performance na indústria farmacêutica. Hoje, com mais uma grata satisfação de receber aqui Antônio Ziemba, um profissional com uma história pequenininha na indústria farmacêutica, chegou por ontem e vai poder trocar um pouco aí sobre essa experiência, conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua carreira e com certeza contribuir para você. Antes de começar, eu quero convidar você para já seguir o canal aqui no YouTube, seja aqui no YouTube, no Spotify. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e fazer esse movimento do bem para ajudar as pessoas com conhecimento. Ziemba, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme poder te receber aqui no Ponto de Encontro. Não, que isso, o prazer é meu. Obrigado pelo convite e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da vivência, experiência aí com outros profissionais que estão na indústria aí, seja com mais tempo ou com menos tempo, sempre é muito válido. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer também para poder ajudar essa turma, como em algum momento eu fui ajudado lá atrás com alguns profissionais experientes, mentores ou coisa nesse sentido. Ouvir histórias reais sempre é muito bom, né? Com certeza, porque é o mundo real que a gente vive, então as dificuldades são as mesmas, né? Então, com certeza vai contribuir aí nessa jornada. Acredito que algumas pessoas ainda possam não te conhecer, Ziemba. Então, eu gostaria de pedir para você fazer a sua apresentação para que todo mundo possa saber aí um pouco da sua história, essa trajetória tão bonita e sólida que você construiu aí na indústria farmacêutica. Ah, tá ok. Bom, só apresentar de forma breve, meu nome é Antônio Ziemba, mas só acaba sendo mais conhecido aí no segmento pelo sobrenome Ziemba, né? Que foi cultivado ao longo do tempo, até por um sobrenome diferente e tudo mais, e isso daí acabou vivenciando ao longo do tempo. Eu tenho de indústria farmacêutica 29 anos de atuação, e tive minha carreira 100% na indústria farmacêutica verticalizada na propaganda médica. Então, eu entrei como propagandista, depois me tornei gerente distrital, gerente regional, gerente nacional de demanda e cheguei à diretoria da equipe de propaganda médica, da última experiência aqui pela Ipera, né, onde eu fiquei aqui os últimos 9 anos e meio à frente de uma equipe que começou com algo em torno de 620, 630 profissionais e deixei ela aí com mais de 1.400 profissionais, considerando ambas as equipes da Primary Care e Skincare, que também fazia parte do contexto de propaganda médica, mas que em algum momento se separou porque foi criada uma outra unidade de negócio. E a gente vê a possibilidade de ter essa vivência de crescer a equipe, porque você está junto e o negócio está acontecendo, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Com certeza, o mercado farmacêutico continua pujante, né? Mesmo num Exato. momento econômico bem desfavorável, o nosso país ainda continua com crescimento. Os resultados aí de 2023 já provaram isso aí, esse crescimento aí pujante do nosso mercado. Eu quero saber uma coisa, Zemba. Muita gente, né? Hoje é muito comum as pessoas falarem, meu sonho é trabalhar na indústria farmacêutica, mas lá atrás, imagino quando você conhecia, não tinha tanto. Então, como é que surgiu esse desejo? Como foi seu ingresso, esse início de carreira na indústria farmacêutica? Bom, deixa eu, falando isso aí, antecipado, antes da indústria farmacêutica, que tem ainda uma história e foi relativamente longa, né? Quero até passar aqui que, apesar de ter 53 anos de idade, eu já tenho os 38 anos que atuo profissionalmente, né? Eu sou do tempo Uau! que menor podia trabalhar, eu sou daqueles caras que o meu primeiro registro foi 3 meses antes de eu fazer 15 anos de idade. E depois disso, todos os empregos meus foi saindo 1 mês, 2 meses depois, estava me recolocando em outras questões. Eu entrei no mundo comercial depois que eu estava finalizando a minha faculdade, aí eu quis fazer uma migração, que eu trabalhava em área administrativa, financeira de empresas, e quis migrar para a área comercial. Aí eu fui parar na Nestlé, né, onde fiquei uma época como promotor, depois assumi como vendedor, né? E aí foi já uma primeira escola de você ver sobre competências necessárias para você ser um bom vendedor e treinar nesse sentido. E depois de um tempo que eu estava no canal alimentar, devido à saída de um amigo nosso que saiu da empresa, ele entrou no laboratório, na época, na Bristol Myers Squibb, e aí que eu fui saber o que era a profissão de propagandista, ou qualquer coisa nesse sentido, que eu nunca tinha
visto, nem prestado atenção. Muita gente fala, então eram os caras da mala preta do consultório. Eu nunca tinha prestado atenção nem nisso, nem sabia que existia isso daí, né? E depois de um período que eu estava na Nestlé, eu comecei a entender um pouco mais o que era o segmento farmacêutico e resolvi fazer essa migração. E num dos processos que estava tendo na época, em Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo, eu participei de um processo onde uma empresa estava fazendo uma expansão. Na época era a Biolab Sirle, que depois se tornou Sirle, depois fez fusão com outro laboratório, se tornou Farmacia, e depois desapareceu porque a Pfizer comprou, e hoje tudo que é desses laboratórios está inserido dentro do portfólio Pfizer, né, como um todo. Agora nem é Pfizer, a Viatris, né, porque virou toda a linha de produtos maduros, ficou com essa divisão. E foi ali que eu pude tentar conciliar as competências de um vendedor para se tornar um vendedor indireto, né, porque você tem todo esse trabalho do que você tem que fazer através do médico, né, conseguir o receituário, mas também depois você tentar cuidar para que esse receituário seja atendido porque tem o produto e tudo mais, e foi um ramo que eu me apaixonei, e ali depois deslanchei, né, graças a Deus. O Adriano vai poder estar falando um pouco mais à frente de como foi essas transições e tudo mais, mas foi justamente porque por ver o segmento farmacêutico com uma possibilidade de algo diferente que pudesse ser melhor do que o que eu trabalhava, e verdadeiramente ele era, porque quem já trabalhou em canal alimentar e quem trabalhou no canal farma sabe a diferença que tem, pelo menos em termos de uma rotina muito menos extensa, e a remuneração, sim, é muito melhor quando você é muito bom no que faz. Com certeza. Eu falo para você que eu, quando comecei a vir para o mundo das vendas, eu tive que vencer uma crença familiar, porque meu pai dizia que o vendedor é o cara que não prestou para ser nada e virou vendedor. E eu era militar do Exército e saí do Exército para poder vir para o mercado. Eu queria ser tudo, menos vendedor. Mas acabou que o momento eu me descobri nessa área e acabei me apaixonando pelo mundo das vendas, pela propaganda médica, quando eu entrei também. Então, é muito legal. Como que foi essa transição sua? Por que você veio para o mercado para comercial lá atrás? Foi alguma coisa? Chamou? Foi a questão financeira ou mais alguma coisa? Foi eu querer fazer algo diferente, sabe? Apesar de ser, digamos assim, relativamente bom no que fazia, mas eu via que tudo, ele tinha um teto e não tinha, e era uma rotina pura, né? Não tinha uma dinâmica diferente com nada, que poderia ter, como por exemplo no mundo comercial. E eu me lembro até hoje que na época foi um aconselhamento que eu procurei ter com um professor meu, na época que dava administração de marketing, e eu fui falar a respeito de, cara, pensar em fazer uma mudança de segmento. Eu sempre trabalhei só em questão em área administrativa, financeira, cuidando dessas questões. Falou, por que é migrar para comercial? Eu falei, então você nunca fez nada comercial? Eu falei, não. Aí o único conselho que ele me deu, e graças a Deus deu certo de eu conseguir algo nesse sentido, foi ele falou: olha, se você está querendo migrar e aprendendo certo desde o início, tenta procurar grandes empresas, porque daí, no mínimo, são empresas que têm processos, que têm leva a sério treinamento, normalmente existe um plano de carreira bem estabelecido do que pode ser feito e tudo mais, e você não começa de forma perdida, né? De como se às vezes você fala em tornar vendedor de qualquer coisa, bota uma pasta debaixo do braço e vai sair na loucura. Eu me lembro na época que ele falou, as empresas que ele falou, que eu marquei até hoje, uma era Nestlé, ele falou de refinações de Milho Brasil, que antigamente que era quem fazia o caldo quinó e outros produtos, que depois foram tendo outras fusões e já está em outras empresas. A Gessilever, que hoje é o grupo Unilever, naquela época se Ah, chamava Gessilever, e aí ele falou algumas outras grandes empresas, tipo, não me lembro se eu me engano, ele falou Sica. Então, tenta entrar em empresas grandes que ela contrata, mas ela também, só que ela tem processos, ela treina e tudo mais, para você começar estruturado, né? Então, foi um desejo de fazer algo diferente e que eu, de alguma forma, sentia que eu podia me adaptar, porque eu procurava, dentro do que eu fazia, mesmo nas situações onde era possível, usar o poder de persuasão, de negociação e, sabe, de você fazer um processo de convencimento e tudo mais, porque eu, cuidando da área financeira, eu cuidava da área de crédito e cobrança, eu cuidava da parte
de negociação com bancos para poder, né, angariar recursos para a empresa, ou quando ela estava em dificuldade, o que eu fazia para mediar essas questões e tudo mais. Só que eu falei, não, não é só isso, eu quero fazer algo mais. E, graças a Deus, tomei aquela decisão, acho que foi o melhor que eu pude fazer por mim. A importância, né, de um bom conselho, de você saber aonde você vai em busca desse Exatamente. conselho que mudou a sua vida, né? Olha o tanto de oportunidades que surgiram posteriormente. Talvez no mercado financeiro você talvez com a sua competência você poderia também ter conquistado sucesso, mas a projeção no comercial ela é muito mais robusta, né? Você Não tem tem como a muito gente mais chance de falar isso aparecer, para o bem ou para o mal. por mal. Exatamente. E lá atrás, você falou que teve essa jornada começou bem cedo. Você imaginava chegar na posição tão alta que você chegou como diretor de uma companhia? E qual o grande aprendizado que isso te trouxe ao longo da sua carreira, que você carregou aí para toda a sua vida? Bom, eu vou falar falando assim de forma sincera mesmo, graças assim, eu não imaginava chegar tão longe. Eu falo assim porque eu vim de uma origem bastante humilde, né, de família. Eu sou filho de um motorista, de uma dona de casa. Eu parti para desde trabalhar muito cedo porque eu queria algo diferente para mim e tudo mais. Só que a gente também às vezes limita os sonhos da gente, porque você sabe da base que você saiu, onde você estudou, como você está, então você não imagina onde você pode chegar. Mas depois que eu entrei na indústria farmacêutica, eu comecei a observar o que era possível ser feito, o que era importante para você se destacar. Num primeiro momento, ficou muito claro para mim que eu queria me diferenciar em performance, em resultados, porque eu me lembro que logo que eu fui contratado, foi a primeira vez na minha vida que eu andei de avião, a primeira vez na minha vida que eu fiquei num hotel de luxo, um resort, e participei de uma convenção daquele porte. Eu já tinha ido em reuniões boas da Nestlé, mas que foram muito aquém do que eu, por exemplo, vivenciei na minha primeira convenção de indústria farmacêutica, que hora que eu não estava num dos maiores laboratórios na época, não. Eu entrei no laboratório que era considerado um laboratório Intermediário ali? intermediário, né? De média a pequena, de pequena a médio, comparado às grandes potências que existiam. E eu já vi aquilo, eu fiquei impressionado quando, e ainda mais que na convenção de início de ano, o pessoal vai fazer a entrega das campanhas, melhor resultado, começaram a mostrar aqueles rankings, né? Com nomes lá na frente e tudo mais. Eu falei, já sei como eu vou fazer pessoal sabendo quem que é Antônio Ziemba. Então, existem essas campanhas, essas questões, e você ainda se ficar lá nas cabeças, teu nome está escrito lá, para todo mundo ver, deixa comigo, né? E isso foi um primeiro grande gatilho para eu querer fazer algo mais. Fora o fato que, né, você na função que você está, você tem o variável que te permite você também, com isso daí, se você está se destacando por esse lado, naturalmente você também está tendo um ganho superior e também sendo valorizado profissionalmente, porque, né, todos os caras que estão entregando performance superior para o laboratório tem forma positiva. Se eu fosse falar assim, da onde eu planejei chegar, de verdade, onde eu fiz um plano depois de um tempo que eu estava no laboratório com meta de onde chegar, foi até gerente regional. Confesso assim que eu me estipulei um prazo que eu poderia estar preparado para disputar uma vaga de gerente distrital, e ela aconteceu até antes do tempo do que eu máximo previsto. Eu tinha previsto que em até 3, 4 anos eu estaria apto a poder disputar posições de gerente distrital. E a minha primeira posição de gerente distrital eu disputei depois de 1 ano e meio que eu estava na empresa. Vixe, bem antes. Aí eu coloco até uma questão, uma coisa para vocês nesse sentido, também muitas vezes da importância e valor de você estar num lugar crescendo consistentemente, e uma visão que eu tinha com o laboratório é que ele ia crescer e se desenvolver. Eu falei, poxa, se eu estiver aqui preparado para a hora que a gente for fazer esses movimentos, naturalmente, talvez eu tenha chances de poder me diferenciar. E no primeiro processo, inclusive, eu tinha ido até muito bem, só que o problema é que eu fui para disputar um processo para um lugar que eu não queria ir na época, que era para São Paulo. E lá no meio do processo eu vi que eu me destaquei e tudo mais, mas eu fui dando uma manobra, um jeito de tentar colocar que não era o momento, que eu precisava me preparar um pouco mais, mas que eu estaria aberto para ir para todos os outros lugares. E foi o que aconteceu. 1 ano depois, eu disputei uma outra posição de gerente distrital para assumir uma equipe no interior de São Paulo, e acabou acontecendo. Depois disso daí, eu falei, cara, se eu conseguir chegar a gerente distrital, se seguramente eu ficar de 3 a 5 anos fazendo um trabalho muito bom, me destacar como resultado, como equipe, com avaliação das pessoas e tudo mais,
cara, é possível sim chegar como gerente regional. Só que nessa eu acabei me tendo a chance também de me surpreender, porque a empresa que eu estava fez alguns movimentos, né, de mudança quando veio o Mário Greco, veio dos Estados Unidos para assumir o Brasil, até porque teve uma situação de compliance, auditoria que a empresa pegou aqui, que fez com que alguns diretores, gerentes e tudo mais, né, que estavam envolvidos, acabou sendo desligados. E ele aproveitou para querer, nesse momento, né, fazer a avaliação de todas as pessoas. No primeiro momento, ele falou que só iria fazer um processo interno, e um gerente regional que estava no interior, ele falou: Zemba, cara, mesmo apesar de pouco tempo e tal, tudo mais, vou indicar você. Pelo menos você é um cara que é conhecido por todo mundo sabe a tua história de performance e tudo mais. Cara, eu vou te colocar no processo. Falei, não, pode colocar. Se for, eu falou, mas eu vou para tentar ganhar, mas se não ganhar, pelo menos já fico conhecido, né? Esse é o grande ponto, né? Você Deixar boa impressão ali para a porta aberta para a próxima, né? Exatamente, porque a gente tem que lembrar que todo o processo, e aí vale também para todo mundo que vai em algum momento disputar um processo, ou em laboratório, ou para a posição de gestor, muitas vezes não é quando você foi, entrou outro, você ficou reprovado. Aqui, de repente, o cara tinha aquela uma vaga, só que o importante é você estar no processo que você é visto como aquele cara fala, cara, se eu tivesse 2 ou 3 vagas, esses 2 ou 3 que estavam aqui, entraria tranquilamente, mas eu tenho que colocar só um, e às vezes aí entra alguns outros critérios de desempate que faz o porquê que escolhe aquela pessoa. E a minha ideia falou assim, eu vou para ganhar, mas se não ganhar, eu vou ficar bem marcado. E daí, no processo futuro, né, eu já ganho mais pontos. E fui tudo para cima. Só que daí acabou dando certo. Aí ou seja, eu com 3 anos e com menos de 4 anos de De indústria ramo, farmacêutica. indústria farmacêutica, eu saí de representante neófito a gerente regional, né? Poxa, É, e aí parabéns. uma outra forma de você tentar ver como que você se supera. Mas quando eu cheguei nessa posição, eu falei, cara, eu vou tentar ser o melhor do mundo nisso daqui. E aí, daí, pouco tempo depois, teve também uma fusão com o grupo Farmacia e Apdion, aí foi onde a Apdion, junto com a Sirli, se tornou a Farmacia. Aí eu fiquei sendo gerente regional numa área muito maior, que daí, como era lá mais segmentada, a empresa ficou muito grande. Aí eu tive também, putz, ganhar a confiança de novos diretores que tinham lá, porque eu não fiquei com o mesmo diretor que é quem tinha participado de todo o meu processo de crescimento, de promoção e tudo mais. Acabei depois saindo um tempo depois, porque precisou ter uma grande reestruturação na empresa, mas logo em seguida eu entrei na AstraZeneca, né? Já como também gerente regional. Dei a sequência durante todo esse processo e lá na AstraZeneca que eu comecei a ver que tinha a possibilidade de eu sim assumir um cargo adicional, né? Porém, eu já estava vivendo também um momento que era relacionado às quebras de patentes, que estava dando grande impacto e fazendo as multinacionais começarem a fazer grandes cortes. E isso era muito dolorido. Eu falo assim, o papel do gestor, a coisa mais triste que pode ter é essa questão de quando você tem que fazer um desligamento, só que, né, ou qualquer movimentação. Mas assim, tá no seu job, né? Porém, você fazer uma mudança de alguém para poder substituir, para melhorar o resultado da equipe, o resultado da empresa toda é uma coisa. Agora, quando vem reestruturações de porte, não tem isso. E se você usa a premissa de só ter os melhores junto com você, quando vem uma premissa falar, cara, corta 10 da equipe, corta 15, 20, você não tem cara ruim, né? Aí você vai em detalhes para ver como que você tira, digamos, entre aspas, os menos bons ou os que quem você faz para poder ficar, quem dá cobra todo, mas aí muitas vezes entra o critério também que da região onde está, que, pô, como eu falo, nós temos 5 fera aqui, mas agora na nova estrutura só vai ter 3. Cara, isso doía muito fazer. Aí foi quando também eu comecei a deixar claro que eu queria migrar para um negócio de produtos estabelecidos, que eram os produtos que já não tinham patente, porque daí eu falei, eu não quero ter uma situação que quando você monta uma equipe de sucesso, possa ter um grande obstáculo ali que surge, que pode falar, cara, mas eu sei que o mundo vai cair.
E a brincadeira que a gente tem de falar assim, de que quando você tem o substrato que o mundo vai cair, é quebrar a patente de um grande produto. A gente precisa que, se a gente for enumerar o quantas histórias nós vimos de mega produtos que depois que surgem genéricos similares, eles praticamente derretem, né? Eu acho que o último grande que a gente lembra veio um impacto forte aí foi, por exemplo, o Xarelto, né? Xarelto, Xarelto, o quando quebrou último, a patente, meu amigo, foi um um baque boom. absurdo. Tanto que nós vimos o que aconteceu também com muitos colegas da Bayer e tal, tudo mais nesse sentido. Então, assim, quanto maior a dependência a companhia tem de um grande produto e se torna inevitável que vai chegar uma grande concorrência, e é uma grande concorrência não é de um, né? É de vários, né? E de várias frentes, é pelo genérico que está lá para trocar o teu, quando chega a receita para o cara que é o mais barato, seja porque daí no médico também vai ter um monte de gente para estar fazendo um trabalho para conseguir a prescrição de uma marca daquela molécula diferente. Então é uma loucura. E no mercado de maduros, você, digamos, você tem a questão de falar assim, o que eu fizer muito bem vai ser disso e pode ser disso para um pouco mais. O que pode ser chegar um momento o laboratório até estagnar o crescimento, mas dificilmente ele vai ter a situação de movimentar para reduzir, porque Quatro. aí ele naturalmente ele está correndo o risco de fazer algo que vai tirar a força do que tem os produtos e um é muito dependente do outro. E aí, nesse sentido, foi quando na Pfizer, desculpe, na AstraZeneca, ela tinha previsto que iria lançar uma divisão de produtos de divisão de maduros, né? Porém, na Pfizer surgiu, depois que ela fez a aquisição da White, eles tomaram uma decisão estratégica de criar uma unidade de produtos dessa linha de produtos estabelecidos, Maduro, que até a Flávia teve a oportunidade de trabalhar conosco. E eu falei, cara, eu vou antecipar um projeto que talvez vai acontecer daqui 2 anos na AstraZeneca, e eu fui impactado por Headhunter que veio me levar para participar do processo, e acabou dando certo, porque estava, apesar de eu não ter tido uma experiência nesse segmento, mas eu já vinha me preparando para isso. Eu já observava muito o comportamento de mercado, como as empresas se movimentavam e tudo mais, e no processo deu para ficar muito claro que era um movimento natural que eu queria, que eu já estava previamente me preparando para isso, sabendo como era o movimento da concorrência, o que se tinha que fazer, brigar, e que eu queria escapar dessa grande frustração de não ter mais que ficar fazendo reestruturação de porta. Mas, infelizmente, um pouco para frente, deu para ver que descobriu uma outra coisa que no mercado de produtos estabelecidos, a multinacional não consegue brigar com as grandes nacionais. E aí eu tinha dois caminhos, né? Mais adiante para continuar uma trajetória avante. Era ou ir para uma nacional, se eu quisesse continuar nesse segmento, ou talvez tentar, dentro do grupo, ficar ali se defendendo ou voltar para as áreas de inovação e tudo mais. Mas voltar para a área de inovação, eu falo, cara, só que tem data de validade, né? Porque a patente tem um dia que Para ela vai se acabar, não tem jeito. até para vocês saberem. Vou dar o um exemplo do Ozempic. O Ozempic já tem pelo menos 3 laboratórios que têm ele desenvolvido, que quando quebrar a patente no dia seguinte, entra todo mundo. Só está esperando. Porque também avançou muito essa questão de pesquisa, desenvolvimento, os laboratórios têm buscado, e tem pelo menos já 3 laboratórios que têm a molécula já estabelecida. E aí, e olha que a patente, se eu não me engano, ela vai até 2027, se eu não me engano, e tal, tudo mais, mas já conseguiram desenvolver. Então, se ele não tiver um portfólio que permite substituir com algo muito superior e tal, tudo mais, a gente vai ver outros movimentos nesse sentido. E a Então, gente tem visto muito isso recentemente, né? A indústria nacional ela tem se aprimorado no desenvolvimento de produtos, né? Tem ganhado uma velocidade maior em trazer esses produtos mais rápido. Não só um laboratório, mas vários laboratórios têm trazido. A gente viu isso agora muito claro com o Xarel. Xarel perdeu e já viu uma avalanche de marcas que trouxeram até uma confusão na cabeça do médico e dificultou que conseguissem se posicionar no mercado com aquela marca, a marca predileta depois do referência, né? A gente percebe que nesse mercado especificamente isso aconteceu. Eu quero pegar um gancho de uma coisa que você falou aí, que eu vejo que é muito importante, e a gente sempre vê os convidados aqui do Ponto de Encontro trazendo sobre isso, que é a necessidade da preparação prévia para movimentações da carreira. Você falou, eu já tinha me preparado previamente para alguns movimentos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como fazer isso? Quais são os canais que eu posso utilizar para poder identificar as necessidades de competências para desenvolvimento para essa nova cadeira que eu tenho
uma ambição de conquistar? Bom, tudo começa principalmente, eu acho que assim, o nosso desenvolvimento, a gente tem que tomar as rédeas dele. Então, eu falo assim, digo, a competência, ou a habilidade, ou o comportamento de estar focado constantemente em autodesenvolvimento te ajuda muito. Então, você está sempre antenado com o mercado, antenado com os movimentos que podem existir, está muito ligado do que acontece no mercado como um todo e entendendo o que acontece para poder você, no mínimo, saber que caso você chegue um momento que você precise fazer algo mais, você tenha uma boa noção do que pode ser feito para poder se preparar para movimentos como esse, né? Então, assim, existe também agora sempre muitas oportunidades de cursos, de mentorias que permitem também um compartilhamento de informações, de ideias, de histórias que pode ajudar para você ficar intrínseco com essa carga de conhecimento, né? E depois também você definir para você um caminho. Porque esse é um ponto também muito importante, porque eu falo que você sair do segmento de trabalhar com linha de produtos muito específica, ou patenteado e tudo mais, para você depois trabalhar com a linha de produtos, é quase ser uma transição de carreira dentro da indústria farmacêutica. É Literalmente. impressionante. É literalmente assim uma transição, porque e eu assim, na época eu me preparei para isso, mas também porque movido por uma dor. E o que era a minha dor? A dor das reestruturações de corte. Por quê? Poxa, eu sempre me preparei, depois que eu me tornei gestor, né, com o GD, porque eu brinco assim, quando você torna gestor, eu brinco com uma analogia que é mais ou menos o seguinte: você imagina que você é um representante, você é um atleta muito bom. Aí, para você depois continuar tendo essa eficácia como esse atleta, né? Parece que quando você é promovido a gestor, é como o cara viesse, cortasse os dois braços, as duas pernas e ainda te furasse um olho. E falasse assim para você: agora, para você voltar a ter tudo que você tinha, isso é como se fosse a sua equipe. Você vai contratar o teu olho, você vai contratar dois braços e você vai contratar duas pernas. E preparar elas para fazer com que, com isso, você tenha os mesmos resultados que você tinha antes, quando era só você com os seus próprios membros sozinho. Isso daí é uma analogia que eu faço assim, que fala, cara, como que eu faço agora para o Zembo voltar a aparecer lá nos rankings, quando mostrarem os GDs, né? Como é que eu faço? Eu só vou ter isso se os meus 8 ou 10 representantes, a grande maioria deles, a soma do resultado Performarem que eles bem. fizerem, performarem muito bem, porque você, como gestor, você é avaliado um cara de alta, média ou baixa performance, baseado no resultado que a tua equipe angariar. Equipe entrega, Então, o que você tem que ter? Procurar ter os melhores, né? Dar todo o suporte para que esses melhores consigam dar o melhor dele, para que isso somado a tudo, né? Que cada um indo muito bem, eles também ficam felizes com isso, porque também vão ser remunerados por isso, mas você automaticamente também você tem um reflexo disso, né? Então esse era o grande desafio. E foi isso a minha grande essência, porque pensando para formar equipes de alta performance. Agora, era muito triste quando você está numa situação e você recebe uma incumbência porque, né, veio lá, foi para uma negociação, vai perder a patente, pinta-se o pior cenário possível para poder se preparar e, naturalmente, você sabe que eu vou vender menos, eu vou ter que investir menos. E indústria farmacêutica, quando ela é muito focada em produtos de prescrição, a maior conta sempre vai ser a força de vendas. Então, eu falo que ela é uma conta de investimento que a gente sempre precisa garantir que ela dê um retorno muito bom. E qual que é a essência para que essa conta dê um retorno muito bom? É você ter as melhores pessoas, e ter as melhores pessoas devidamente capacitadas, comprometidas, motivadas, com recursos adequados para poder fazer a melhor entrega de resultados, para com isso a gente motivar as empresas para querer não só manter essa equipe, mas ampliar, né? Se encorajando a lançar novos produtos, se lançar em novos mercados, né? Porque acredita ter expertise para poder aumentar, né, a base que ela criou até hoje, né? Tendo mais pessoas no mesmo nível dos demais que trouxeram ela até ali, para que possa motivar para que isso cresça. É isso que, inclusive, vai fazer com que mais e mais laboratórios, né, consigam superar, né, todos esses cortes que vai tendo ou que pode vir a ter por causa da quebra de patente, porque, na verdade,
você com uma quebra de patente, você tem a chance depois de até aumentar. Porque você imagina, era um laboratório só promovendo aquele produto. Às vezes você vai ter a chance de ter 5, Vários. 7 laboratórios promovendo aquela mesma molécula, ampliando o acesso e tudo mais. Então, assim, às vezes o que sofreu com a queda de um, né, o fato de entrar vários outros concorrentes, abre até mais vagas para poder se colocar. E em muitas situações a gente vai ver colegas que foram vítimas dessa situação que o laboratório tem de se reestruturar, e o caminho dele muitas vezes vai ser também conseguir ocupar posições em laboratórios que têm depois esse perfil para poder ele se adaptar e continuar seguindo sua trajetória como propagandista. Exatamente. E um mercado cada vez mais competitivo, né? Porque hoje nós temos batido recordes de mais profissionais do campo, né? Todo ano a gente vê, mesmo com as diminuições de alguns laboratórios do tamanho da sua força de venda, você vê as nacionais ocupando esse lugar com expansões muito maiores do que as perdas que tivemos no mercado, né? Exatamente. O que é E aí muito eu bom te para trago poder não ter com isso aí ainda fortalecer a profissão, né? Isso é uma a grande profissão. preocupação que eu tinha e isso é muito bom. E aí quero te fazer uma pergunta já dessa posição que você ocupou agora recentemente, a cadeira de diretor. Quais eram os maiores desafios dessa cadeira? Nessa cadeira, É, cara, eu vou colocar em grandes termos, era conseguir. O meu maior desafio foi conseguir montar a minha equipe de gestores muito alinhada aos propósitos e a mentalidade de crescimento que a gente tinha, né? Para que pudesse cascatear lá na base, porque assim, em grande essência, quem que vai fazer a coisa acontecer no negócio lá do medicamento? É o representante. Em grande essência, é ele. Então, o desafio maior era você conseguir, primeiro, dimensionar bem, fazer a mais correta alocação dos recursos, distribuição dos recursos que você tinha para poder fazer a melhor cobertura possível de mercado, montar a melhor estrutura de grade. Aí é uma parte assim, mais estratégica de desenho que você faz para que funcione muito bem. Só que feito esse desenho, que é o desenho estratégico, aí tem o desenho tático da execução, né? Aí entra um ponto importantíssimo, que é você ver o time que você consegue, né, montar, atrair, que estrutura de trabalho que você dá para ele, desde treinamento, desde acompanhamento, feedback, coach, para que ele tenha todas as condições de fazer a diferença lá e no mercado que acaba, muitas vezes, a gente promovendo produtos que a gente chama de comoditizados, você ainda se destaque, fazendo com que a sua marca tenha uma maior relevância. E aí tem a ver ali com aquele profissional do que ele está conseguindo fazer à frente do médico dele, do quanto ele está preparado em termos de conhecimento, em termos de material, em termos de ferramentas de análise para poder permitir que ele não haja no escuro, sabe? Sabendo no mínimo quem que é o melhor, quem que é o pior, para qual que eu faço, dando condições de que ele faça um gerenciamento mais adequado dos recursos, e sendo que o recurso principal dele é o tempo, para quando ele está perante o médico, ele faça uma grande diferença. E do outro lado, assim, isso pensando que eu olhava da onde eu estava e o escopo para baixo de ter minha equipe. Porque depois isso facilitaria muito, porque eu viesse a propor para cima, em termos de ampliação, em termos de melhora de condições de trabalho, melhora de remuneração ou qualquer coisa nesse sentido, fosse melhor ouvido pela alta liderança da companhia. Porque você tem que mostrar que é como se fosse um investimento que você está fazendo em algo que está te dando muito retorno, né? Fala, poxa vida, eu quero botar mais propagandistas, mas pô, mais para isso sim, porque se eu puder visitar mais médicos, com a condição que nós temos hoje, conseguindo garantir que eu consiga expandir, tendo profissionais do mesmo nível dos melhores que nós temos e ainda dando o mesmo suporte, naturalmente eu vou ter chance de te trazer mais retorno, né? Mesmo sabendo que quando você começa o início, demora um pouco mais de resultado, porque até o pessoal, você estruturar o território, cara, começar a chegar primeiramente no médico, ganhar relacionamento, conseguir um espaço e tudo mais, ele aprender o roteiro e fazendo o trabalho da forma que tem que ser feito, mas só que depois que embala, não tem quem segura. Aí entra uma outra questão muito relacionada ao que você faz no decorrer disso, que é como você faz para poder
quando você tem uma vaga, aí eu vou dar até o toque a respeito do que quando aconteceu eu me lembro muito bem do teu processo e do porquê que você veio participar do processo. É de eu ter bons profissionais e quando eu falo tem vaga, é mesmo o cara tem experiência, falar assim, cara, eu quero trabalhar eu quero trabalhar com esses caras, com esses gestores e quero ter a estampa dessa marca de empresa comigo, porque o que eu vejo dos colegas meus, dos meus pares que eu vejo a campo, do que eu estou reconhecendo, comparando aonde eu estou, eu sinto que ali é melhor. Né? Isso tem até a ver algo com relação com um post que eu fiz hoje, e eu fiz questão de fazer porque que era relacionado ao GPTW, porque Eu vi seu post desde lá. a, desde a primeira pesquisa que eu participei, quando eu estava ainda na AstraZeneca, e eu pude me deparar com dados e como você vê o resultado da equipe e tudo mais, porque você ali dava até para diferenciar quando você via as regionais, bom, a gente via até distritos, né? Quando você via as regionais que tinham o maior nível de engajamento, comprometimento, motivação pelas notas que a pesquisa dava, coincidentemente, eram as equipes que tinham os melhores resultados. E o RH. Coincidência, né? Coincidência? Exato. E o RH, cara, na época eles pescaram isso muito fácil e começaram a descer para o negócio de uma forma de ajudar. Falar, cara, preste atenção nisso daqui. Vamos colocar um olhar para ver o que é que esses gestores que estão com essas equipes, que estão com esse nível de favorabilidade, com esse nível de engajamento indicado nas pesquisas, o que eles fazem, como eles fazem, para a gente ampliar Replicar. isso daí para os demais, né? Para poder, com isso daí, eu vou ter chance, porque nós tivemos fatos e dados que comprovavam que a equipe mais engajada, que tinha menos turnover, tinha melhores market share, tinha melhor resultado, e assim sucessivamente, né? Então, eu na época, me apaixonei por isso, por esse tempo, e até hoje. Aí, hoje, quando eu vi o material, prazer, porque veio, deu um déjà vu, né? De você lembrar, desde você ver a primeira pesquisa, o que é que ela falava, o que é que ela pregava, e é o que você pratica. E nós vimos também muito disso acontecer ao longo de todo esse tempo da aí com o pessoal da Ipera. O que nós conseguimos construir, o que essa equipe fez, é um negócio fantástico, né? E eu não imaginava, e eu consegui, inclusive aqui dentro, né? Quando eu estava na Ipera, eu tive um recorde em termos de nota que você conseguiu com uma grande equipe, né? Porque quando você está falando de uma equipe de mais de 1.000 e poucas pessoas, você conseguir um nível. Eu tive um nível de engajamento que eu não tinha conseguido ter nem quando estava na época numa AstraZeneca, como um gerente regional, de ter com a equipe como um todo. E a hora que eu estou falando que eu tinha uma equipe no total de o quê? 95, 100 pessoas, né? E aí você tem mais chance de conseguir fazer influenciar naquele ambiente ali. Pô, a gente conseguiu o que a gente conseguiu no todo, foi um negócio fantástico. À toa que a companhia é o que é, dá trabalho do jeito que dá no mercado, porque é pelas pessoas que a gente conseguiu compor e manter dentro do time. Isso que você está falando, Zinha, é muito interessante, porque o grande desafio hoje é a empresa conseguir, porque vão pessoas sair, mas quando eu tenho muitas pessoas querendo sair e essa reposição, são pessoas que vão entrar com filosofias de outras empresas e que vão demorar um tempo para poder se adaptarem à cultura. Enquanto mais eu consigo reter os meus talentos, eu consigo ainda na concorrência pescar bons profissionais para trazer para o meu negócio, a chance dessa perpetuação do resultado, dessa crescente, ela é gigantesca, né? Exatamente, é esse o grande ponto. Foi isso que eu sempre acreditei e procurei assim praticar para poder ter perante a equipe. Eu já tinha em mente isso daí que de forma empírica que poderia ser assim que acontecesse, né? Mas por base, enquanto eu fui o GD e GR sem acesso a essas ferramentas, porque daí eu vi o resultado que a equipe me gerava. Mas você vê isso daí estruturado já com processo, uma pesquisa séria, de uma empresa séria fazendo, e você depois ver materializada a correlação que tem isso daí, inclusive trazendo depois para o resultado da empresa, é muito bom, porque isso daí fomenta para que, inclusive, as empresas se preocupem, né, em ter essa situação de criar, né, o ambiente mais adequado que faça com que você consiga ter a melhor equipe. E hoje a gente tem visto várias pesquisas apontando que esse clima organizacional é um dos fatores de escolha por uma transição de carreira, né? Principalmente quem já passou em situações de desgaste, porque o estresse, principalmente a gente que trabalha com venda, vai existir sempre. Não adianta, eu quero viver sem estresse, isso não vai acontecer.
não. Eu tenho que Eu vivo me bem no meio desse mundo desenvolver. de estresse. E é possível você fazer isso daí, né? Exato. Eu vejo que muitas das vezes a falta de um desenvolvimento complementar o que a empresa me dá dificulta a maneira como eu lido com o estresse. Entendeu, Ziemba? Eu não desenvolvo competências que o mercado tem, então os desafios que a minha profissão me traz se tornam maiores do que eu consigo carregar. Isso acaba me desgastando emocionalmente por causa do estresse. Exato. E eu quero te fazer uma pergunta com essa visão de direção. Qual que é a visão que você hoje do papel do propagandista, que você já até chegou, mas eu quero que você entre em mais detalhes dessa importância no negócio. É. Eu acho que assim, bom, a importância dele vai continuar existindo enquanto o papel dele perante conseguir, frente ao dia a dia do trabalho dos médicos, ele conseguir fazer uma grande diferença. Só que ele vai ter. Inclusive, eu vou falar de algo aqui agora que é muito importante e vai fazer com que, inclusive, possa acelerar processos relacionados às empresas nessa questão de dar mais canais de comunicação para o representante para ele poder visitar mais médicos. Uma coisa é fácil, assim, independente hoje da empresa que vocês estão, se o cara está trabalhando hoje num modelo que ele faz 10, 12, 15 ou 17 visitas por dia, é porque está adequado a um limite que é possível frente à estrutura que está montada. Só que tem uma variável que está acontecendo aqui, e principalmente a partir desse ano ele começou a vir de forma explosiva, que é o aumento da quantidade de novos médicos que se formam no Brasil. Existe um dado aí que mostra, porque assim, primeiro até para entender o racional disso daí, você tem que entender que cada vez que uma faculdade de medicina abre, só no sétimo ano que ela vai botar o primeiro lote de médicos No no campo. mercado. No sétimo ano, porque são 6 anos de faculdade, terminou 6 anos de faculdade, o cara pega o CRM dele, pronto, ele já está pronto para começar fazer plantão, virar um generalista e tudo mais. Até o ano mais ou menos retrasado, me lembro que esse dado mais exato, se não me engano, até 2022, a gente acompanha por alguns dados, tanto pela IQVIA quanto por outras fontes, que a quantidade de novos CRMs que surgiam no Brasil era em torno aí de 28 mil. A partir de 2024, já estava lá certo que no Brasil ia ter em torno de entre 42 e 45 mil novos médicos por ano. E a gente tem que lembrar que daí, Entrantes. junto disso, vem uma outra questão, né? A longevidade, a saúde chega para todo mundo, né? Então, hoje, quem é propagandista sabe, é muito comum, às vezes, você encontrar médicos de 65, 70, 75 anos, o cara Trabalhando em firmão alta ainda, pegada. cirurgia, fazendo, né, de 8 até 8 da noite, atendendo paciente para caramba, alguns ainda indo para plantão e tal, né? Mesmo porque também o cara não aguenta largar o osso, ele está mais saudável para fazer isso e tudo mais. Então, assim, a gente vê uma entrada absurda e Sem um saída. decreto, a saída baixíssima, né? E uma coisa de fato, gente, a indústria não vai conseguir acompanhar o ritmo de crescer equipes proporcionalmente a isso para botar mais gente a campo para poder levar os seus produtos para mais médicos. Um dos caminhos que eu acho que vai ser inevitável de se acontecer é de criar algum formato que daí você pode adequar isso, tanto na questão de dinâmicas de frequência de visita para a parte do painel, então a segmentação cada vez vai ficar mais importante, mas você ter outros meios também que o representante consiga, com o mesmo tempo que ele tem durante o dia, ele dinamizar para poder ter outras ferramentas que ele consiga fazer outros impactos para o médico para se mostrar presente, porque também, assim, essa questão da gente achar também, bom, e já testar esse modelo, viu que ele é totalmente falido, é falar, vou criar uma equipe de propaganda médica virtual, eu coloco lá, eu elimino do campo, boto o virtual, ele faz. Não, não faz. Tem que lembrar que o médico se relaciona com uma pessoa. Então, a gente tornar muito valoroso essa interação com esse profissional é muito bom. Só que, às vezes, vai chegar um momento que você não vai conseguir estar todo mês você presencialmente lá com ele, você pegar outras ferramentas. Eu acredito que vai Para o ser contato necessário. continuar ativo, né? Exatamente. Vai ser necessário em algum momento, talvez o representante tenha que ter 500, 600 médicos para ele ir administrando ao longo do ano e tendo um grupo que ele vai visitando, vai intercalar de fazer alguma visita presencial enquanto ele fica fazendo alguns contatos remotos, outras formas e tal de fazer,
porque é inevitável o volume de médicos que vai tendo e outra, esses médicos, esse monte de faculdade vai surgindo, a gente sabe, como surge muita de uma vez, não vem com muita qualidade. Inclusive, é uma preocupação também da classe médica, da turma que está formando e tudo mais. E também a gente vai ver uma tendência de existir um número absurdo de generalistas, por quê? Não tem As residência para todo residências mundo médicas não conseguem chegar nem para perto absorver. do aumento de volume de novos formandos para poder dar um título Especializar esses especialista médico. médicos, não dá. Né? Não, hoje está virando uma disputa, a disputa maluca que ele tem de patamar para ele poder chegar e pegar uma vaga de residência. Né? Então, isso daí, inevitavelmente, vai fazer com que o número de generalistas fique cada vez maior, né? E automaticamente esses caras é o que mais também vai estar precisando de ter informações, dados sobre medicamentos, sobre farmacologia, e a indústria vai ser o meio dele Dessa se desenvolver na atualização parte de recorrente, né? farmacologia, Essa ou atualização seja, recorrente dele. e o representante, nesse sentido, o propagandista tem um papel fundamental para conseguir se fazer presente, se fazer relevante. Porém, tendo que se adaptar a essa realidade para que ele possa, inclusive, para o laboratório, se mostrar como um cara, né, capaz de fazer isso daí e tendo um papel de protagonismo muito forte nesse processo como um todo. Exatamente. Eu vejo isso aí e vou acrescentar mais alguns pontos no que você trouxe, Zimba, que a gente vê também um rejuvenescimento da classe médica. Hoje nós temos 58% mais ou menos de médicos com menos de 44 anos. Em 2035 vão ser 85%. Exato. Então, essa classe é mais aberta para essa conexão por meios digitais, usando a tecnologia. Então, o representante tem que parar com essa cabeça, cara, a máquina vai me substituir. Vai substituir quem não se atualizar, quem não se adaptar a um novo mercado, a nova sistemática. Então, eu vou ter que ir atrás desse conhecimento para poder suprir uma demanda que vai surgir, já está batendo na porta da gente. Exatamente, e vai ser inevitável. E aí, o melhor meio é ele saber que ele vai ter que fazer por algum outro canal, mas para poder fazer contato com aquela pessoa. É esse que é o grande ponto. E você pode fazer isso daí se tornar relevante, mesmo você estando à distância. Olha, como nós estamos aqui fazendo esse evento, dois locais totalmente diferentes, né? Dá a pelo menos aí uns 1.200 quilômetros de distância, né? E podendo fazer uma interação totalmente saudável e efetiva, né? Isso daí, em Exatamente, algum levando momento, uma vai ter que. informação, vai Exato. acontecer. Não tem jeito. Não podemos Eu quero brigar até contra a aqui. tecnologia. Tem que usar ela a nosso favor Exatamente. para poder dar chance de eu me relacionar com mais frequência e com um número maior de clientes. Isso ainda porque a gente não sabe o que a inteligência artificial vai trazer. Então, a gente tem que estar antenado a essa evolução do mercado também de tecnologia. Então, Exato. hoje, não tem jeito. A tecnologia veio, ela não vai voltar. Ou você se adapta ou você vai ficar pelo caminho e não vai conseguir continuar performando. Então, é o novo normal que a gente tem que se adaptar, ponto final. Vá atrás do conhecimento para isso. Eu acredito piamente que a gente tem como fazer a profissão de propagandista continuar existindo pelos próximos 10, 15, até 20 anos. Mas uma coisa eu garanto para você, ela não vai ser nem perto e parecida de como ela era feita nos últimos 5 ou 10 anos. Esse que é o grande ponto que vocês pegam, que é exatamente essa chave. É de como que eu faço para me tornar um profissional atualizado e alinhado com as estratégias e com as tecnologias para permitir eu ser muito efetivo. O propagandista só no modelo padrão de como era feito nos últimos 5, 10 anos vai ser, inclusive, insuficiente para eu conseguir dar vazão a impactar o tanto de médicos que vai ter por aí atuando para eu conseguir fazer com que o nosso produto seja relevante, a nossa marca que a gente está promovendo seja muito relevante e traga o volume de vendas, o volume que proporcione fazer com que a avaliação do investimento está sendo muito válida versus o que eu estou conseguindo gerar de venda. Isso eu tenho conversado muito com as pessoas, Inhamba, porque uma das maiores diferenças que eu vejo é que lá atrás, quando eu entrei na indústria, ingressei na indústria em 2010, quando a gente descobriu uma estratégia de abordagem no médico, algum modelo, ele tinha uma vida útil muito mais longa. Hoje, reduziu significativamente. O que você fez ontem, você pode tentar replicar hoje, não vai dar certo. Então, você vai ter que toda hora estar testando novas formas de abordagem, novas formas de ser o melhor profissional no campo para gerar um valor para aquele médico.
Porque esse médico também, ele está vindo com novos comportamentos. E esse é o grande desafio hoje do propagandista. Entender que mudou essa relação e que eu preciso individualizar a minha relação e a minha propaganda para esse médico. Porque senão, acabou. Se eu entrar no grupo que o médico considera que não tem relevância para ele, eu não vou Acabou. conseguir ter uma Esse o reversão de grande ponto. Você tem resultados. que ser relevante para ele. E daí ele vai querer te ouvir ou te atender, seja por onde vai ser o canal que você mandou algo. Vou dar um exemplo, né? Hoje, às vezes a gente recebe um monte de e-mails lá e tal, mesmo no spam. Quais que normalmente a gente abre? Principalmente quando é de um remetente que você conhece. Não, mas às vezes quando vem, ok, pode vir lá um subject de algo que é muito importante para o que eu sabia, aí independe de quem é que está enviando, mas normalmente você tende a dar atenção para quando vem algo de alguém com quem você se relaciona, quem você conhece, que você confia e que tem alguma relevância para você. Isso Que para o vai somar para representante. você, né? Claro, Porque lógico. hoje o que nós temos mais é excesso de informação. E o excesso de informação, ele acaba trazendo confusão e não ação. Então, Claro. eu preciso entender isso para poder levar para o meu médico, porque a gente não quer perder nosso tempo hoje, que a gente não tem tempo a perder. Uhum. O Então, médico, então, isso nem se é, fala, né? Porque eles nem estão se sendo, eles estão fala. sendo engolidos pelos planos de saúde e tal, tudo mais, e aí o tempo deles está ficando cada vez mais importante, porque ele Restrito. tem que trabalhar cada vez mais para poder fazer um Mas, ganho, né? E você imagina como é que vai ficar isso daqui aos dado, próximos 5, 10 anos. dado recente, a média de trabalho no Brasil são 39 horas e meia. Um dado, foi feita uma pesquisa. A classe médica trabalha hoje, em média, 52 horas. Quando eu desconsidero o médico residente e considero só o generalista e o médico especialista, vai para em torno de 49 horas e meia, 50 horas por semana. É como se tivesse um dia a mais de trabalho do que a média do Brasil. Para a gente ter a noção do quanto que esse cara está trabalhando. Exatamente, exato. Cara, eu estava no congresso de cardiologia do ano passado, aí nós saímos para, vocês foram almoçar ou jantar com um grupo de médicos, a gente conversando e tal, tudo mais. Foi um negócio assim, meio assustador de ver. Eu tive, por exemplo, no grupo lá que tinha uns 10 médicos, teve uns 4 deles que tinham abandonado de fazer plantão e tal, tudo mais. Nos últimos 1 ano, 2 anos, precisou voltar a fazer plantão para poder incrementar a renda, né? Porque às vezes os filhos também vão crescendo, aí os filhos vai fazer para a faculdade, vai para uma coisa. E assim, e com aquele volume de atendimento que ele tinha, que tinha uma renda que aguentava tudo, por você estar em plano de saúde, essas coisas e tal, tudo mais, negócio, os caras falando, meu, tô tendo que apelar para ir para voltar para alguns plantões e tal, tudo mais, para fazer um complemento adicional. E aí bate muito com essa pesquisa aí, os dados que se mostram para ele poder chegar no número que ele quer. Eu conversei com um amigo recentemente, ele trouxe o grupo de médicos, ele é médico, grupo de médicos do Brasil, ele trouxe duas coisas assim que eu fiquei assustado. Primeiro, com o mais médicos voltando para o Brasil, médico desempregado em algumas regiões do Brasil, não conseguindo, recém-formado, se colocar, uma queda desse médico inicial de salário. Então, um plantão que pagava, hoje está pagando bem menos, naquelas cidadezinhas, cidades bem distantes. E esse ponto que você falou, ele mostrou uma mensagem para mim no grupo lá, que um médico estava perguntando se alguém tinha acesso a uma plataforma. E o outro desesperado falou assim: eu assumo o seu plantão. E nem era essa pergunta. Para Olha, você ver isso, entendeu? Como que está essa exato. situação? Então, é preciso que o propagandista hoje entenda essa realidade, porque ele vai ter que ter empatia nessa relação com o médico para entender isso e falar: cara, eu preciso aprender uma nova forma de gerar valor para ele, de ganhar relevância. E essa pergunta que eu quero fazer para você agora, Zinha. Quais competências e habilidades você vê como necessárias para esse propagandista ir atrás de desenvolver para ganhar essa relevância na frente do médico? Bom, cada vez mais, um ponto eu acho que muito importante, primeiro, que para todos os propagandistas, porque ele trabalha muito sozinho, Campo. Ele não deixa de ser um trabalho do que ele faz no dia a dia, pensando na empresa, é um trabalho solitário. Então, assim, a parte dele ter uma automotivação muito forte para ele se manter em alta e querer fazer algo mais é muito importante. Então, não espere a motivação do teu chefe, não espere a motivação de um comunicado dentro da empresa, sei o quê. Procure assim, quando vir um extra, legal que se soma, excede. Tem esse lance da automotivação, mas assim, primeiro, um poder de adaptabilidade e flexibilidade muito forte para que você consiga absorver as demandas que vêm e aproveitar de todo o ferramental que existe para que você se diferencie.
né? Sempre foque muito de você ter uma comunicação muito assertiva, efetiva e exercer sobre ela um poder de influência e impacto muito positivo. Hoje, você conseguir um espaço no médico para você conseguir fazer a tua promoção é um grande desafio. Muitas vezes você está lá, o médico aproveita aquele momento para ele dar como se fosse uma respirada, que ele vai tentar relaxar enquanto, e até se possível falar de coisa que não tem nada a ver de medicina, enquanto você está ali, conseguiu aquele espaço, você tem que ver como que você encaixa. Então, você usar muito da questão da empatia, e ao mesmo tempo o conhecimento que você tem com ele, com uma habilidade na comunicação para que você consiga encaixar com isso o seu produto, a sua marca e fazer algo que é relevante para ele, é importantíssimo, né? Conhecimento extremo sobre o que você está promovendo, do que você está falando, porque, assim, até o exemplo que está falando, vai ter muito médico, a atualização verdadeira dele, de muitos Vai produtos, ser o vai fazer propagandista, através né? de você. E você ter o conhecimento efetivo para aproveitar naquele momento, você conseguir falar, você dá uma sacada para ele que ele não pegou com ninguém, e você for o cara responsável por ter virado aquela chave nele, você tem a chance, inclusive, de, feito isso, você fidelizar ele durante muito tempo. Ele vai lembrar quem foi que ajudou nesse processo. Então, você tem que ter toda essa habilidade para poder fazer isso daí. Um ponto muito importante é a capacidade de organização e gestão de tempo muito forte, porque você, hoje, até com tudo essa loucura que a gente tem, volume de materiais, volume de médicos que você tem que fazer, volume de recursos, materiais, você tem que ter uma capacidade muito forte de organização para saber fazer a correta alocação disso, para que o seu trabalho seja o mais efetivo possível, né? E um ponto assim, usar todos os recursos da tecnologia a seu favor, né? E principalmente as tecnologias que te permitem você aumentar a interação com o seu médico, seja ela virtual ou presencial. Tem certos médicos que você sabe que você, dependendo a maneira que você pode fazer, você retém ele no WhatsApp ou retém ele numa rede social com sacadas que faça com que você se mostre presente, porque tem que lembrar uma coisa para vocês, não sei se vocês conseguem ter essa exata noção, mas todo representante, depois que ele está visitando o médico há pelo menos 6 meses, um ano, de forma, uma frequência e sequência adequada, sem você abrir a boca, você já tem a chance de, quando ele te ver, ele já te associar aos produtos que você promove. Depois você também, fazendo alguma interação, falando, né, interagindo e tudo mais, você aumenta a chance de retenção. A mesma coisa vai acontecer em outras formas de impacto que você conseguir fazer em outros meios, seja fazendo algum adicional ou quando você, né, para poder, porque muitas vezes para você poder estar visitando um outro, você vai ter que impactar ele por uma outra forma. Aí Outro às vezes a canal. gente fica, pô, mas estão tentando falar, eu vou visitar esse médico bimestral, mas o meu cara vai ter a vantagem para fazer, mas o outro cara lá que está indo só presencial, ele não vai ter a chance de fazer aquele outro extra que você está fazendo no outro. Então, por isso, assim, naturalmente, quem visitar, a grande máxima, né, da questão de quem vende mais. Vende mais quem visita mais, quem se relaciona mais, quem interage mais, quem, sabe? Aquele monte de mais. Só que como você vai fazer isso daí no mesmo tempo que a gente tem disponível, né? Porque esse é o O outro grande tempo não vai desafio. mudar. Não vai mudar. Ponto. Vai ter a chance que você vai fazer alguma coisa que você vai ter a chance de interagir enquanto você está esperando algum outro médico que você está fazendo, você tem a chance de fazer uma ação e está impactando o outro cara no outro local. Isso, para mim, vai ser inevitável que aconteça para que a gente consiga dar vazão e ganhar maior impacto, né? Visitando mais, vendo mais e se mostrando presente frente a essa avalanche de médicos que está surgindo aí no mercado ao longo do tempo. E com necessidades diferentes nesse contexto todo. Então, essa questão é o grande ponto. E eu vejo uma coisa também inevitável, Zimba. Os laboratórios vão dar todo o suporte, mas esse profissional vai precisar ir ao mercado buscar novos conhecimentos. Ele tem que estar antenado, porque não pode E ver a terceirizar a carreira forma dele. para ele se diferenciar. A grande forma dele se diferenciar além de usar os recursos que ele recebe, né, seja do próprio laboratório, de uma forma muito mais efetiva, é o que ele consegue a mais para poder fazer de forma diferente que outros, para dar a chance de você, com isso, ganhar mais relevância. Exatamente. Essa palavra relevância, eu acho que é a grande palavra que a gente precisa estar em mente, quem é propagandista hoje, quem deseja também, né, ingressar nesse mercado, porque ela está ganhando cada vez mais força
E o médico precisa disso. Se o médico não vê relevância em você, ele vai te tratar como mais um e, consequentemente, o resultado vai ser de mais um e não um resultado que você poderia explorar dentro dele. Ponto final, não tem para onde correr. Exatamente. Zimba, estamos chegando no final, tem mais de uma hora que a gente já está conversando aqui. Passou rápido o papo aqui, a gente foi se envolvendo aqui, isso é muito bom. Eu gostaria que você agora deixasse aqui o que que você, com a sua história, a sua experiência, com tudo que você acumulou ao longo da sua trajetória, deixaria aqui de conselhos para quem assistir esse episódio aqui depois, para trilhar uma carreira de sucesso na indústria farmacêutica. Bom, acima de tudo, primeiro você tem, se você já está aqui há um bom tempo, possivelmente é algo que você se identificou, que você sentiu é, prazer em fazer, porque eu acho assim, ninguém consegue ficar tanto tempo fazendo algo que não acredita, o que não gosta, não sabe, o que lhe traz sofrimento. E a nossa profissão, ela é muito nobre. Porque a gente, literalmente, a gente vende a saúde, a gente vende longevidade. Uma coisa é falar, eu brinco assim com meus amigos, falam comigo, falam, pô, o que é que você tem indústria farmacêutica? Você fala, não, cara, se tem uma coisa dos porquê que vai existir a longevidade, do porquê que você vai ter chance de viver mais e tal, tudo, mas está muito relacionado também à indústria farmacêutica, porque são novas descobertas, são também as descobertas que tem também das pesquisas de descobrir as Novos patologias, o que medicamentos. causa, a conscientização de todo mundo tratar antes, diagnosticar antes, para poder dar chance de você descobrir algo logo no início que possa não fazer com que lá na frente te cause algo muito ruim. Vamos lembrar, não vai muito tempo, você lembra até pelo menos 20 anos atrás, né? A maioria das pessoas descobria que tinha pressão alta, depois, às vezes, chegar lá com um pico hipertensivo no hospital, No ou pronto-socorro, depois de sobreviver a um infarto, ou ter um princípio de AVC, aí você ia descobrir que você tem uma pressão alta e começaram a tomar um remédio ali. Só que, meu amigo, aí depois fala, mas daí ele começou a tomar um remédio, pouco tempo depois teve outro, morreu. Claro, ele ficou 20 anos com a pressão sem tratar. alterada, ele arrebentou tudo a parede das artérias dele ali, aí quando ele começou a controlar, a coisa veio. Mas assim, depois ele foi chegando mais medicamentos e tal, tudo mais. Então, o que a gente faz é muito nobre, né? Só que a tendência é que a competitividade aumente frente, porque assim, não nós custamos muito caro. Fala-se também outra coisa para você. Uma equipe de propagandistas e tal, tudo mais, é um investimento muito alto. E também a competitividade que tem de várias empresas faz com que você também não consiga hoje abusar muito dos preços e tudo mais. Então, você fazer esse equilíbrio do investimento que você faz adicional para poder, né, ter mais equipes, expandir conhecimento, impactar mais médico e tal, tudo mais, também vai esbarrando com uma concorrência cada vez maior. Então, assim, para que você se torne muito relevante e que a gente consiga ver que os próximos 5, 10, 15, 20 anos a profissão do propagandista continue existindo em grande quantidade e sendo ainda muito relevante para os laboratórios, passa por todo mundo estar aberto a essas adaptações, as transformações, as inovações também do que a gente faz no dia a dia, na interação com os nossos médicos e do que a gente cria de oportunidades para falar com o maior número de médicos possível. Porque isso é inevitável para que a gente possa ter uma profissão que seja muito relevante, né? A ponto de nunca deixar com que a indústria pense em talvez ver a única forma de dobrar, falar assim, bom, eu vou pegar então o custo que eu tenho hoje de uma equipe com 1.000, eu tiro e boto 2.000 pagando a metade, porque eu não posso aumentar tanto o meu investimento. Porque daí a gente tem que mostrar que isso daí também vai fazer com que ele traga uma baixa qualidade no profissional do que ele vai fazer, e mesmo porque depois também ela não sendo uma profissão atrativa do ponto de vista também financeiro, ele vai dar margem também para quem é bom também na habilidade de venda, ele vai empregar isso em outras coisas para fazer que também na vida surge muitas outras oportunidades e ao final a gente também está aqui para ganhar dinheiro, é daqui que a gente tira o nosso dentro, daqui que a gente realiza os nossos sonhos, mas para que continue nesse patamar, tem que esse mindset de desenvolvimento, de adaptação, de flexibilidade, de inovação
do como eu faço o meu trabalho e de como eu amplio no mesmo tempo que eu faço para ter a chance de impactar um número cada vez maior de médicos de forma relevante, ela seja muito efetiva. E daí, com certeza, todos nós vamos ter chance de ter uma longevidade muito maior na carreira. Porque eu brinco assim, eu pensando em indústria farmacêutica e carreira corporativa e tudo mais, eu tenho mais passado que futuro, né? Eu já, em algum momento aí, eu quero também pendurar minha chuteira também, usufruir um pouco mais depois de todo esse tempo trabalhando e tudo mais, né? Deixar espaço aí para a moçada mais jovem para que possa fazer. Mas eu, por exemplo, graças a Deus, eu falo assim que eu tenho muito orgulho da profissão e eu consegui literalmente mudar a minha vida e dar uma vida totalmente diferente para minha família depois que eu entrei para a indústria farmacêutica. Então, eu tenho também uma sensação de gratidão muito forte. Então, tudo que eu puder fazer também para ajudar que isso possa se perpetuar, né? Seja onde eu entro para trabalhar, causando um impacto, né, e um auxílio diferente com as pessoas que eu tenho, mas principalmente tornando para a empresa essa equipe muito relevante, eu vou estar fazendo, tá? Mas só que a base de quem resolve mesmo, de quem faz acontecer, é de quem está lá na ponta. O que a gente procura fazer é montar a melhor equipe possível, dar a melhor estrutura possível para que ele execute com a maior excelência possível. Mas é muito daquele do cara querer fazer algo mais também para poder fazer com que... Porque ao final também tem que fazer isso para colher os frutos disso. Porque vende mais, quem vende mais, ganha mais, é mais reconhecido, recebe mais mérito, é quem é o alvo de promoção, e é quem é o alvo até das outras empresas, né? Quando ele vai poder para mim, que às vezes quando oferece uma condição melhor e tudo mais, ele quer os caras de destaque. Então, você nunca perde por ser um profissional outlier e faz mais, melhor e diferente que os demais. Você só tem a ganhar com isso. Perfeito, Ziemba. Eu quero te agradecer aí e eu quero também aqui aproveitar para agradecer a pessoa que me conectou com você agora, né, para que você estivesse aqui, que é o Alexandre Madeira, gerente nacional da Chiesi hoje. Então, muito obrigado ao Madeira também por ter nos conectado e ter proporcionado você trazer aqui tanta informação relevante aqui para quem acompanhar. Então, Ziemba, mais uma vez aí, obrigado pela sua disponibilidade. Desde o primeiro momento que eu te procurei para você estar aqui, você sempre foi solícito e foi bastante rica aqui essa troca. Com certeza vai contribuir para muitas pessoas. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela vontade de contribuir aí, como você falou, para esse meio ser cada vez melhor, levando mais soluções e ajudando a população a ter uma qualidade de vida cada vez maior, né? Não, é um grande prazer. Espero poder ter colaborado de alguma forma, feito algumas provocações, ou trazido alguns insights para vocês para ajudar nesse processo. É aquilo que eu falo, é uma profissão que eu tenho muito amor, que transformou a minha vida e que eu quero que ela continue existindo para transformar muito mais vidas por aí, seja do cara na carreira de especialista, que é quando ele é problema nenhum, quando o cara fala, poxa, mas eu não almejo ser gestor de automático, não tem problema, cara, mas almeje ser o melhor propagandista possível e estar na posição onde nessa função você ganha o máximo, né? Seja porque você está numa empresa que às vezes tem níveis, né? É júnior, pleno e sênior, é 1, 2, 3, 4, tal. Não sossegue enquanto você não estiver no patamar mais alto do que você almejou ser, seja na carreira horizontal ou na vertical, né? Mas saiba que isso só vai ser conseguido você fazendo sempre mais, melhor e diferente que os demais e se destacando com isso quando entrega os resultados. Porque também só um recadinho rápido para a gente poder colocar que resume bem. Nós não somos avaliados na nossa vida pelo esforço que a gente faz pelas coisas, mas sim pelos resultados que a gente espera com os nossos esforços. Perfeito. E sem grandes esforços, não existe grandes recompensas. Exatamente. Então, fechamos aqui com chave de ouro. Eu quero pedir a você agora que assistiu com a gente, acompanhar até o final, siga o canal, curta, compartilhe, comente, compartilhe esse vídeo aqui, esse podcast, esse episódio hoje com o Antônio Ziemba, com mais e mais pessoas, para que a gente possa alcançar e ajudar as pessoas a ter esses insights aqui tão poderosos que o Ziemba deixou. Muito obrigado por você que esteve aqui, muito obrigado, Ziemba. Até a próxima. Fui! Grande abraço. Tchau, tchau.